Há muito e muito tempo atrás, na lagoa, lá no meio da mata, escutávamos apenas a conversa dos sapos. Até que um dia, os sapos começaram a escutar outro barulho. Era um boi muito imponente que vinha se aproximando para beber da água da lagoa. Enquanto tomava da água, percebeu que um sapo estava olhando para ele maravilhado. O sapo, cheio de inveja, chamou os amigos e disse: "Olhe lá, olhe bem aquele sujeito, tão alto, elegante, se achando dono do mundo. Mas eu nem me importo, porque se eu quiser, eu posso ficar assim também." Mal terminou de falar e começou a estufar a sua barriga. Pouco tempo depois, já estava o dobro do tamanho que estava antes. Perguntou para os amigos: "E agora, já estou do tamanho daquele boi?" Os amigos responderam: "Não." E ele continuou se estufando. "E agora, eu já estou do tamanho daquele boi?" Os amigos responderam: "Não, e achamos melhor que você pare com isso, porque senão poderá se dar mal." Mas o sapo, com tanta inveja, não quis saber, continuou se estufando. E se estufando, e se estufando, até que estourou. Quem somos? De onde viemos? Qual o mecanismo que rege o universo? Como encontrar meios de melhorar a vida na Terra? Essas são algumas das milhares de perguntas que o homem faz sobre a realidade. E para encontrar respostas, existe a ciência. É essa área do conhecimento que nos ajuda a compreender os mistérios do universo. Hoje, o Caderno Educação fala sobre física e viagens espaciais. Veja também a releitura dos monumentos de Brasília pelos alunos da Escola Classe 304 Norte. Eu acho que cientista é aquela pessoa que se interessa em saber mais um pouco assim das coisas que são, dos assuntos que são nos dados. Participar de experiências, fazer pesquisas, tentar aprimorar os conhecimentos, tentar fazer de uma hipótese uma tese concreta. Cientista, acho que é a pessoa que gosta de descobrir mais sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre a sociedade, sobre o meio em que ele está. Fazer descobertas, melhorar a humanidade. Einstein, que foi um dos cientistas mais conhecidos do planeta, certa vez, falando sobre ciência, disse que ela era 99% de transpiração e 1% de inspiração. Eu acho que essa frase define bem o trabalho do cientista. É um trabalho árduo que passa pela fase do pensamento puro, onde o cientista determina qual caminho que vai tomar, e depois pelo trabalho árduo, o trabalho em uma bancada de laboratório, em um observatório ou num ambiente de pesquisa que seja. Então é um trabalho difícil de ser percorrido, tem que haver muita persistência, porque há dificuldades não só financeiras, como dificuldades técnicas. Imagine que você é um arquiteto. Qual ponto turístico de Brasília você escolheria para reconstruir? Esse foi o desafio dos alunos da terceira série da Escola Classe 304 Norte pelo projeto Recriando Brasília.
Brasília é a primeira cidade moderna considerada patrimônio mundial. O que deu esse título à capital federal foi seu conjunto urbanístico. Os eixos, as praças, os palácios, os monumentos foram criados por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Agora, um projeto educativo quer recriar a capital federal. Esse é o projeto Recriando Brasília, da Escola Classe 304 Norte. Nós começamos o espaço em que a escola está localizado, que é Brasília. E nós começamos o estudo explorando esse espaço que as crianças conhecem. Em seguida, realizamos um tour pela cidade, né? Visitamos alguns pontos turísticos, conversamos sobre esses pontos turísticos e, voltando para a sala de aula, eu propus uma pesquisa em casa. Eles foram em busca de cartões postais, reportagens que inclusive falavam sobre a construção de Brasília. Eles trouxeram de volta para a sala de aula, socializamos o material e fizemos a releitura desses pontos turísticos. Conhecer e valorizar a construção histórica da cidade onde mora é uma das habilidades do currículo para a terceira série. O projeto tem diferentes etapas que ajudam a construir as habilidades necessárias para conhecer o Distrito Federal. Primeiro a gente foi um passeio por Instituto Histórico e Geográfico. Aí lá a gente viu muitas coisas do Feliz Kubitschek. Aí nós fizemos até um texto sobre o passeio. Aí fomos conhecer vários pontos turísticos. Aí depois nós fizemos vários trabalhos com a sala de informática sobre os pontos turísticos daqui de Brasília. É para conhecer mais a história de Brasília, quando ela foi fundada. Outra importante habilidade trabalhada é a de estabelecer noções de distância, direção e orientação. No laboratório de informática, os alunos fazem desenhos sobre o trajeto percorrido e o que aprenderam na visita. Esse passeio foi feito uma releitura em sala de aula no primeiro momento, um desenho no papel, e agora, no momento de laboratório, eles fazem esse desenho aqui no Pente, fazendo a releitura de Brasília aqui no laboratório. Recriando Brasília trabalha diferentes áreas do conhecimento, como arte, história, geografia, português. Destacamos, porém, a leitura crítica que os alunos fazem sobre a preservação da história e do patrimônio da cidade. Porque tem uns vidros que estão quebrados. Aí vai que chove e pode cair água dentro. A dica de cinema de hoje traz um dos momentos dramáticos da história do nosso país. Confira. A nossa dica é o filme longa-metragem Araguaia, A Conspiração do Silêncio, realizada pelo diretor brasiliense Ronaldo Duque após muito tempo mergulhado na floresta para conseguir realizar esse filme. Esse filme conta uma história pouco conhecida, pouco divulgada, pouco contada, né, da nossa história, que é uma guerrilha de esquerda que foi realizada no Araguaia contra o regime militar, na época mais brava, na época de Garrastazu Médici. Araguaia, A Conspiração do Silêncio, é um épico muito bem realizado, com um elenco que se saiu muito bem, liderado por Norton Macedo, François Furton. Alguns novos valores são revelados, novos talentos estão sendo revelados nesse elenco, e é um filme que teve um apuro técnico muito bom, e eu julgo que vale a pena conferir Araguaia, A Conspiração do Silêncio. A televisão, o cinema e o rádio fazem parte do dia a dia dos adolescentes. Como professores podem usar essas tecnologias em sala de aula? Quais os resultados? É o que veremos agora em uma escola pública de Planaltina. Utilizar os recursos audiovisuais em prol da educação. Essa é a proposta do projeto Vendo, Ouvindo e Interagindo, que acontece no Centro de Ensino Médio Estela dos Querubins, em Planaltina.
Criado em 2003, o projeto procura adequar os veículos de comunicação ao conteúdo pedagógico. Então a gente trabalha com adolescentes e com jovens, né? Então são pessoas vibrantes, que gostam muito de música, de cinema, gostam, né, de interagir com essas linguagens. Então é uma forma da gente trazer essas linguagens, né, utilizar toda essa força que a mídia tem, né, na vida do jovem, da gente trazer isso a nosso favor, né, a favor da educação. A escola possui um auditório com 200 lugares, é o Cinema no Estela. Nele, os alunos assistem a filmes que são temas de livros exigidos no currículo escolar. Dessa forma, os professores tornam as aulas mais divertidas. Eles passaram a ler mais. Depois desse projeto do cinema aqui no Estela, eles interessam mais pela leitura dos livros. Porque o filme, ele chama bastante atenção, né? Então o aluno assiste o filme e ele tem vontade de ler o livro. Os alunos aprovaram o uso do cinema nas aulas. Estimula bastante, por causa que o filme é engraçado, é ótimo, foi muito bem feito. Aí a pessoa fica pensando, nossa, será que é igual o livro? Aí a pessoa vai pegar o livro para ler. Eu achei muito interessante, porque é um incentivo maior para todos os alunos que não leram ainda ou que não gostam muito de leitura. Quando assistirem o filme, eles recebem um certo interesse de querer ler o livro. Muita gente já me pediu o livro emprestado, só que não é meu, mas muita gente quer ler o livro. Música e informação. Com uma mesa de som, microfones e 2 amplificadores, os alunos do Estela fazem a Rádio Intervalo. O estúdio funciona na própria escola. 4 alunos elaboram um programa de 15 minutos apresentado na hora do recreio. A transmissão acontece por meio de alto-falantes instalados no pátio da escola. Aqui é bom porque eles pedem os alunos, perguntam aos alunos qual estilo que eles gostam. Isso é legal, que aí todo mundo tem a oportunidade de ouvir todos os estilos. Quebra o clima, né, de escola. Os alunos dizem que a rádio proporcionou uma interação maior entre eles. Mudou porque antes, quando não tinha rádio no intervalo, todo mundo ficava mais dentro da sala, então todo mundo ficava mais escondido, ninguém se conhecia, ficava aquela coisa mais individual. Mas depois que começou a rádio, as pessoas começaram a sair da sala, começaram a se cruzar com outras pessoas, começaram a se conhecer, até fazer mais amizades. Então acho que a rádio ajudou bastante para que cada um pudesse conhecer um ao outro também. Além de música, os alunos passam mensagens positivas para a galera. A coordenadora do projeto orienta os locutores na elaboração das pautas. E como ninguém quer reprovar no final do ano, eles informam sobre dicas de estudos e leituras recomendadas pelos professores. Trazendo cultura também para o pessoal saber, entender que a escola também você não vive ali só de escrever e tal, e aprender, entendeu? Com a rádio também aprende. É mais um informativo para o pessoal. Como uma onda no ar, a Rádio Intervalo está ultrapassando os muros da escola. O Estela dos Querubins fez uma parceria com a Rádio Comunitária de Planaltina, Utopia FM. Com um acordo, os alunos do Estela conquistaram um espaço de 15 minutos na programação da rádio. Dos estúdios da Utopia, eles transmitem ao vivo para toda a comunidade. Boa tarde, ouvintes da Rádio Utopia FM. Então hoje, 17 de maio de 2006, são exatamente 15 horas e 20 minutos. Estamos no ar com mais um programa Rádio Intervalo. Os alunos produzem o programa quinzenalmente e o assunto é o mesmo: educação. A nossa mensagem de hoje é mais informação sobre colégio, sobre opiniões de estudo, né, sobre dicas de estudo, sobre o que o aluno deve fazer, né, para ingressar também na faculdade, sobre alguns informativos sobre a faculdade de Planaltina, que agora está tendo. A gente também tem um outro projeto de interação com os idosos do redor da escola. E esses dias teve uma reunião, como se fosse um café da manhã, uma coisa assim, para alegrar esses idosos. E alguns chegaram, comentaram: poxa, eu vi vocês na rádio, são vocês que participam, vocês que organizam lá. A gente, assim, se sente muito elogiado, muito, como é que eu posso dizer? Muito feliz, assim, por esses elogios. É isso aí, estamos de volta com o programa Rádio Intervalo, uma iniciativa de professores e alunos do Centro de Ensino Médio Estela dos Querubins.
que buscam uma maior interação entre a escola e a comunidade planaltina. O programa é transmitido na sintonia da Utopia FM 104,9. Os ouvintes elogiam a iniciativa. Eles gostariam até que passassem mais vezes. O pessoal tem escutado o programa, as notícias têm repercutido sempre em alguma coisa e comentários sempre a favor do programa. O ruim é que só é de 15 em 15 dias, né? São notícias que poderiam ser tragas mais vezes, é importante para a comunidade também e acho que deveria passar mais vezes o programa. Os professores do Stella fizeram uma avaliação dos alunos antes e depois do projeto. Eles notaram uma considerável melhoria no desempenho. De 2004 para 2005, o número de alunos aprovados em português aumentou 13%. A partir do momento que o aluno sente prazer, que ele gosta da escola, a gente tem menos problema com evasão, né? Os alunos se dedicam mais. Isso prova que educação em sintonia com a comunicação rende bons resultados. Nunca passou pela cabeça não, mas a gente nunca sabe, né? É coisa de doido. Não, cientista não. Acho que não, porque cientista é uma profissão muito difícil, tem que estudar muito mesmo para ser um cientista um dia. É uma forma de despertar o gosto pelo estudo da ciência no aluno, é desmistificar a ciência. Esse é um papel que eu entendo fundamental para uma escola. Os professores têm que mostrar aos seus alunos que fazer ciência não é um bicho de 7 cabeças. Que o cientista não é uma pessoa anormal, não é uma pessoa diferente das outras. É simplesmente uma pessoa que escolheu um ramo do trabalho que é de buscar respostas. A física e a matemática têm uma carga emocional negativa muito grande junto aos alunos. Há medo, o aluno tem medo da física e medo da matemática. Isso tem que ser desmistificado. Às vezes, pode ser que o professor tenha a sua parcela de culpa. Porque um bom professor, ao ensinar bem a matemática, vai cativar o aluno. Então, eu acho que o papel da escola, fundamental para desenvolver o conhecimento científico de um país, é seduzir o aluno. Ele tem que mostrar o lado interessante da ciência. Ciência e tecnologia ao alcance do conhecimento. É isso que a UNB e a Agência Espacial Brasileira proporcionam a alunos e professores. Ver o homem no espaço às vezes nos faz apagar um processo longo e contínuo de descobertas. Descobertas que se juntam estabelecendo novas conquistas e caminhos. Caminhos compostos de números, letras e personagens, muitas vezes incompreensíveis. Para desvendar de forma mais prática esse universo, nada melhor do que uma exposição interativa. Essa exposição aqui, as viagens espaciais, ela está dentro de um contexto de um programa, que é o programa AEB Escola, Agência Espacial Brasileira na Escola, que conta com a colaboração de várias instituições e aqui em Brasília, com o Instituto de Física da Universidade de Brasília. Os planetas do Sistema Solar estão próximos, sobre a cabeça dos alunos. São identificados e caracterizados. Júpiter tem a massa de 30 terras, certo? A massa de Júpiter é muito maior do que a massa da Terra e ele não é composto como aqui na Terra. A gente tem uma superfície de sólidos, né, de rocha, e uma pequena camada de atmosfera. Lá é o quê? Uma pequena superfície, um pequeno discozinho sólido em uma grande atmosfera. Do Sistema Solar, podemos seguir para os experimentos. Que tal um balão fechado que infla sozinho dentro de uma vasilha? Está sobrando espaço nessa panela. Por quê? Porque a bomba está ligada, está tirando o ar que está aqui dentro. Certo? Então, ele vai se expandir. Todo mundo concorda? O que acontece com a roupa do astronauta quando ele sai lá para a caminhada espacial? Ela incha. Exatamente igual isso aqui. Por quê? Porque lá dentro, a roupa do astronauta tem que ter ar para o astronauta.
Se tem que ter ar para o astronauta, tem que ter partículas de ar batendo na roupa dele do lado de dentro para fora. E não vai ter nenhuma partícula, né, não vai ter nada do lado de fora que faça força pro lado que bata na roupa dele para o lado de dentro. Da pressão atmosférica, passamos para a arte. O que música e física têm em comum? A resposta vem na prática quando se analisa a propagação do som. O aluno pode também compreender melhor peso e força, colocando a mão na massa. E a eletricidade é trabalhada de forma que o estudante consiga estabelecer relação com o dia a dia. Às vezes você está na sua casa e não percebe que um simples ligar de tomada foi vindo e gerado assim de um grande trabalho. Então, maravilhoso projeto. Para os professores, não é difícil compreender a importância de ações como essa. Aqui ele aprende a juntar a prática e a teoria, coisa que a gente não vê muito na nossa sala de aula. Tá? Então ele pega tudo isso, essa bagagem toda, e leva não só para a escola, mas para a vida, e desperta nele muita curiosidade, muita criatividade, para quem sabe futuramente não serem grandes cientistas. Depois de percorrer a história, de ter noções de astronomia e de física, ainda há um momento mais apreciado pelos alunos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0, 1. A exposição possibilita perceber que os fenômenos físicos permeiam a nossa vida e também entender que a física é importante para a conquista do espaço. Mas quais são os benefícios trazidos pelos programas espaciais? Telecomunicações. Hoje nós temos satélites de telecomunicações que são subprodutos da habilidade que o homem tem de colocar coisas no espaço. Tá? Outra coisa importante, né? O monitoramento da Terra, o monitoramento do meio ambiente, monitoramento da Amazônia, né? Do desmatamento, o monitoramento dos mares, tudo isso está dentro de um contexto da área espacial. As missões espaciais envolvem muita pesquisa e o cidadão comum termina ganhando com isso. Você tem que aprender muita computação, muita eletrônica, muita informática. Quer dizer, todas essas áreas estão interligadas, são áreas interdisciplinares, onde você consegue obter conhecimentos que, no final das contas, vão ser importantes para a humanidade, né? Hoje a gente tem aí TV digital, telefone celular digital, por exemplo, a panela que não precisa usar óleo, a panela de Teflon. A panela de Teflon que a dona de casa usa é um subproduto da área espacial. O telefone do Instituto de Física da UNB é 3307-2900. Mais informações sobre o programa AEB Escola no site www.aeb.gov.br. Você possui ou quer um bichinho de estimação? Confira a nossa dica de leitura. Quem de nós, quando criança, não teve vontade de criar um bichinho, de ter um bichinho de estimação em casa? Todos nós. É uma delícia. Então, a sugestão de leitura que eu quero deixar trata exatamente disso. Quero um bichinho de estimação, que é um livro editado pela Papyrus Editora recentemente, escrito por uma amiga minha de São Paulo, escritora de mão cheia, Ani Ribeiro, pessoa com a qual também escrevi um livro a 4 mãos. E esse livrinho aborda questões fundamentais na vida das pessoas, a questão do zelo com o outro, no trato com os animais. O livrinho fala de ecologia, fala das relações humanas, e é um livrinho que ele é muito mais do que uma literatura infantil. Eu acredito que seja um mecanismo de como trabalhar não só esses valores aos quais me referi ainda há pouco, mas até a própria questão da construção da identidade, da autoestima da criança. Ele vem com um encartezinho, e esse encarte propõe várias atividades a partir da história, onde o pai ou o professor pode explorar a história como um todo,
fazer com que não só fique o prazer da leitura, mas fique a reflexão transformada em prática em cima desses valores que a história aborda. Então, Quero um Bichinho de Estimação, da Ani Ribeiro, pela Papyrus Editora, é a minha sugestão de leitura. Eu queria experimentar comer como é lá, né? Porque fala que come voando, a comida fica voando. Eu não sei. É claro que eu inventaria uma máquina que, em vez de deixar o homem pelado, ela vestia o homem. Não sei. Eu faria brinquedos para as regiões pobres que tem no Brasil. Que tipo de brinquedo, assim, mais legal? Para meninas eu faria bonecas com papel, garrafas, latinhas. E para os meninos eu fazia carrinhos. Apoiar a ciência em qualquer lugar do mundo demanda uma quantidade muito grande de investimento financeiro. Esse é o grande problema. O Brasil não tem disponibilizado dinheiro para a ciência de uma maneira geral. Ele tem disponibilizado para setores pontuais do conhecimento científico. Então, agora, no momento que as pesquisas sobre célula-tronco e clonagem estão em moda, há uma quantidade de dinheiro maior. A pesquisa da AIDS, por exemplo, demandou, por uma questão de saúde pública, um investimento maior. E o Brasil acabou se destacando de forma internacional na pesquisa de combate à AIDS. E é uma coisa inegável que o Brasil está à frente, inclusive, da Europa nessa participação. Então, investindo. Esse é o caminho para desenvolver a ciência de um país. Ciência para a Vida. A Embrapa abre suas portas para mostrar aos estudantes as novidades científicas e tecnológicas. A cada 2 anos, a Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, realiza uma exposição nacional para divulgar o seu trabalho. Milhares de pessoas conhecem de perto as descobertas que estão modernizando o campo. No pavilhão Ciência para a Vida, variadas tecnologias e produtos chamam a atenção do público. No viveiro tecnológico, estudantes das escolas do Distrito Federal manuseiam sementes e entendem, na prática, como funciona a germinação de frutas e legumes. Com o apoio de universidades públicas e privadas, cooperativas de produtores e institutos de pesquisa, a exposição mostra a rica pesquisa agropecuária brasileira. A Embrapa produz sementes, produz mudas, tá? E tendo o direito desses materiais, ela, para disponibilizar, ela faz essa disponibilização através da venda e do licenciamento para uso dessa tecnologia. Nós queremos mostrar para os estudantes, para as crianças, para o povo, para a população, para aqueles que tomam decisão, para aqueles que são cidadãos comuns, né? Como é que funciona a agricultura, como é que funciona a pecuária, como é que funciona um sistema florestal, como é que a gente produz energia, como é que a gente produz fibras, como é que produz a roupa, como é que a gente produz papel, celulose, como é que nós produzimos grãos, como é que produzimos carne, leite. A Embrapa é uma das empresas mais rentáveis do Brasil. Para cada real aplicado, R$14 retornam para a sociedade. As tecnologias da Embrapa geram 102 mil empregos e mantêm centenas de ações de interesse social. Na barraca do DNA, os visitantes acompanham o avanço da engenharia genética nas últimas décadas. A máquina de fazer biodiesel também atrai muitos curiosos. Eles conferem de perto o combustível do futuro, que já é vendido em alguns postos brasileiros. Aqui a gente tem uma nova tecnologia, que é que a gente usa a energia de micro-ondas para fazer a reação. O que acontece? Quando você usa micro-ondas, o ácido tem uma interação com as ondas e aumenta a velocidade de reação. Aqui pode trabalhar com óleo vegetal ou gordura animal, como óleo de soja, óleo de girassol, amendoim, algodão. Gorduras, pode trabalhar com resíduos de frigorífico, gordura de porco, de frango. Qualquer tipo de óleo você pode fazer o biodiesel. Os estudantes são os que mais aproveitam a exposição. Com caneta e papel na mão, eles fazem perguntas, tiram dúvidas
e participam de experiências científicas. Um dos eventos que chama a atenção é o agitador orbital. O agitador orbital é uma máquina que acelera a germinação do café, um dos principais produtos de exportação do Brasil. Entre esse estágio e esse estágio, põe aqui uns 6 meses. Desse estágio até esse estágio, mais uns 3 meses. E para o restante, para o outro estágio. Então não é um processo rápido, não. Para levar o conhecimento à população, a editora da Embrapa publica o resultado das pesquisas. Na livraria da empresa, é possível encontrar livros que ensinam a melhorar o cultivo, o armazenamento e a conservação dos alimentos. Essas obras são verdadeiros guias para fazendeiros, veterinários e agrônomos, e para todos os que amam a fauna e a flora do Brasil. As publicações da Embrapa não servem apenas para produtores rurais e pesquisadores. A peça teatral Filhos da Terra, por exemplo, foi baseada na cartilha Jogos Ambientais, editada pela empresa. O espetáculo integra a programação cultural da exposição, apresentada na criativa Praça da Agrocultura. Com olhos e ouvidos atentos, as crianças viajam na imaginação e mergulham no mundo dos personagens. Que o homem ignora ela, porque há 25 anos o homem não vai ter mais a natureza porque ele está desmatando com a sua ignorância. As palavras têm a força da transformação. A gente conseguiu trazer um personagem vilão que simbolizasse o grande mal do meio ambiente. Esse personagem é a ignorância. É um personagem forte, arrogante, engraçado, as crianças gostam muito. E vem uma fada vem do mundo azul, e essa fada, ela vem porque ela sente saudade desse planeta, mas ela não traz a varinha de condão. Ao chegar na escola, cada professor procura trabalhar de forma dinâmica, de forma lúdica, o que as crianças perceberam aqui e de uma maneira para conservar esse conhecimento. Os gêneros agrícolas desenvolvidos nos laboratórios da Embrapa aumentam e melhoram a nossa safra. Mas a utilização dessas riquezas naturais vai além disso. Nas mãos de artesãos, grãos de feijão, milho e mamona se transformam em verdadeiras obras de arte. Com criatividade, sementes cultivadas de norte a sul do país viram mandalas e outros objetos de decoração e garantem fontes de renda para muitos brasileiros. Para informações sobre as pesquisas da Embrapa, ligue para 3448-4433 ou acesse o site www.embrapa.gov.br. Segundo os parâmetros curriculares nacionais, a ciência amplia as chances de participação social e capacita o aluno para o exercício da cidadania. O Caderno Educação fica por aqui. Você pode dar sua sugestão pelo telefone 3901-6800 ou pelo e-mail canal.educação@se.df.gov.br. Tchau e até o próximo programa.